Então, esse versículo 26 é muito importante. Podemos dizer que a partir dali nós temos uma informação muito importante para entender o que Deus está fazendo. Diz que Deus fez ao homem a sua imagem, certo? Conforme a semelhança de Deus. E aqui é plural, né? Conforme a nossa semelhança. Não diz conforme a minha semelhança. É conforme a nossa semelhança. E a pergunta que a gente faz: será que é a semelhança dos anjos que está falando que está junto com os anjos? E de fato que não, irmãos. Está falando em plural, mas é um só Deus. Então, a imagem de Deus o criou. Por isso que o versículo 27 diz: criou Deus, criou Deus, pôs ao homem a sua imagem. Aí não disse a nossa imagem, ele disse sua imagem. Lá, aqui no 26 fala conforme a nossa imagem. Mas no 27 fala, criou Deus, pôs ao homem a sua imagem, imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Então, graças a Deus, irmãos, que agora nós temos, vamos dizer assim, o objetivo da criação. Podemos dizer que o homem foi criado e colocado na terra, no jardim, porque ele possuía a imagem de Deus. Então, logicamente, tem muitas teologia no meio e fala que Adão e Eva não eram a imagem de Deus. Ele está falando de uma maneira de projeção. Deixa eu explicar melhor isso. Tem pessoas que dizem, quando ele está mencionando Adão e Eva, está dizendo que a projeção deles viria na plenitude do tempo aquele que de fato tem a imagem de Deus. Então, com essa justificativa, eles tiram a hipótese de que Adão e Eva tinham a imagem de Deus. É como disse assim, ele está dizendo, varão, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, porque na plenitude do tempo, Deus teria, vamos dizer assim, aquele que possui a imagem de Deus. E nós sabemos quem tem realmente a imagem de Deus é Jesus Cristo. Fazendo só um parênteses. Vamos lá. 1,18. Olha que lindo. De João. Depois voltamos aqui, né? João 1,18. O que diz? Nenhum, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, trazendo isso, você vai perceber que aquele que está no seio de Deus é que pode revelar Deus. Então, o que podemos dizer com isso? Que ser a imagem de Deus, ou possuir a imagem de Deus, revela Deus, manifesta Deus. Ou seja, na pessoa de Jesus, nós podemos ter a revelação da pessoa de Cristo. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque ele mesmo diz em João 14, aí o Carlos chegou. Em João 14, ele vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, aquele que está no seio do Pai, certo? É o que revelou. Porque quando você vai em Colossenses, e isso aqui é muito importante, 1,15, os irmãos já conhecem, mas é bom ler. Disse que este, falando de Jesus, é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aqui o texto, irmão, não está dizendo que ele tem a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Então, quando se fala de imagem, nós sempre podemos usar um exemplo natural, né? Você tem um espelho em casa, né? E quando você se coloca na frente do espelho, o que que o espelho faz? Ele não reflete a imagem, é a imagem que é colocada na frente, né? E aí a gente fica na frente do espelho e ele está refletindo o que você é. Então nós entendemos assim, que se Adão e Eva, que foi criado lá, e criou homem e mulher e os colocou no jardim, eles tinham de fato a imagem de Deus? Então o texto diz que foi criado homem e mulher, a sua imagem, Deus o criou. Então é categórica, significa que Adão e Eva, quem estava olhando Adão e Eva, estava olhando quem então? Estava olhando Deus. Ele tem a imagem de Deus.
Mas, irmãos, isso aqui que é importante nós poder entender. Por isso que o livro de Gênesis é muito importante e nos mostra princípios. Olha como continua o versículo 27, que nós lemos de Gênesis. Voltando lá, né? Rapidinho, vamos lá. 1:27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher. E que mais fez Deus? 28. E os abençoou, ele disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitá-la, dominar sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há no fruto que dá semente, isso vos será por mantimento. Olha, olha como que é impressionante, irmãos. Nós estamos só fazendo uma leitura, né? Olha o 30 agora. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim o fez. Olha como que é. Então, por um lado, nós temos essa criação de uma maneira muito clara, que está colocando o homem como a autoridade sobre a terra. E ele tem domínio sobre tudo que foi criado. 31. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Aqui conclui vamos dizer assim, os 7 dias da criação. Todo mundo fala 7 dias da criação, né? Mas são 6 dias de criação. O sétimo não foi criação, foi descanso de Deus, né? Então, sempre que fala que algo foi criado num dia, disse Deus que era bom. Mas quando chega no sexto dia, disse Deus que era muito bom. Olha que impressionante, irmãos. E aí, fazendo o resumo daquela ação de Deus, o que Deus tinha feito, nós vemos agora que Deus se avistava todas as tardes no jardim para falar com o homem. E falamos no início que sempre foi uma ação de Deus. Quando Deus se relaciona com o homem, não é que o homem vai até Deus. Sempre foi a ação primeira de Deus. Deus é que vai até o homem. E esse é o relato mais claro que quem ia até Adão e Eva não era Deus para ter contato com eles, era Deus. Mas agora entra o que vocês já sabem, que é o mais negativo que aconteceu no jardim, que foi a mulher tentada, né? Deus tinha falado que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem daquela árvore, daquele fruto, certamente eles iam morrer. E aí nós vemos o engano, né? A serpente enganou a Eva, ela comeu daquele fruto, deu também a seu marido, e, portanto, o pecado e a morte entrou neles. E agora sim, nós temos o capítulo 3. Por favor, me acompanhe, de Gênesis. Olha que aqui, irmão, nós estamos só fazendo um resuminho aqui, né? E chamou o Senhor, esse versículo 9. E chamou o Senhor Deus, homem, e lhe perguntou: Onde estás? Olha, irmãos, Deus Criador, Deus que sabe todas as coisas, que Deus foi o que planejou tudo, fez todas as coisas. Deus pergunta: Aonde estás? Eu pergunto para os irmãos: Deus sabia ou não sabia aonde estava Adão? O que você acha, Diego? Ele sabia, né, Diego? Mas ele faz a pergunta para Adão: Aonde estás? É. E interessante, irmãos, isso aqui, porque embora Deus sabe todas as coisas, Deus faz essa pergunta. E eu acho que também o Senhor pergunta para nós, né? Onde nós estamos, né? E quando se refere onde estamos, ele está mostrando uma situação espiritual. Porque pensa comigo, irmão, o horário que Deus ia se avistar com Adão não era uma rotina constante, né? É como se fosse que você tem todos os dias na tua casa, vem certa pessoa, talvez para falar, para te cumprimentar.
Ou um vizinho que passa todos os dias o mesmo horário, ele vai caminhando, né? Vamos dar um exemplo, né? Banal, mas vamos dar. Ele passa na tua frente e você fica sempre olhando, ele passa o mesmo horário. E ele levanta a mão para você, cumprimenta e continua a sua caminhada. E você fica olhando quando está perto o horário, daqui a pouco passa aquele homem, né? Mas de repente, aquele homem não passou um dia, não passou outro dia, né? Não passou mais. Você que está acostumado a ver ele caminhando, você fica preocupado, né? O que que aconteceu com aquele homem, né? Será que está tudo bem com ele? Então, existe uma recíproco, essa palavra, né? Como que é? Reciprocidade. De parte de Deus tinha ação de vir a ter o homem. Mas também da parte de Adão tinha essa correspondência. Mas agora, irmãos, aonde está Adão, né? Olha como mostra um marco espiritual, né? Algo aconteceu, teve um rompimento. E isso, irmãos, é o que nos traz um princípio do jardim. Lá nos está mostrando algo com essa frase, com essa pergunta, de uma situação espiritual. Nós, cada um de nós, diante de Deus, temos uma situação espiritual. Desde nosso início, desde que nós começamos nossa vida com Deus, nós temos uma trajetória, irmãos. Quantas orações que você já fez até agora, desde que você conheceu o Senhor? Quantas vezes nós pegamos na Bíblia para ler, desde que conhecemos o Senhor? Quantas experiências nós temos que nós vimos a mão de Deus agindo, que você, induvidavelmente, você fala, foi Deus. Já seja negativa, já seja positiva. Se você fizer uma retrospectiva, irmãos, quantas coisas, quantas experiências nós temos com Deus? A pergunta é, se o Senhor pergunta para nós hoje, aonde estás? O que significaria isso na nossa vida, irmãos? Você vê? Esse tipo de pergunta é uma pergunta pessoal, mas é uma pergunta profunda, trazendo uma aplicação espiritual para nós. Esse aonde estás, irmão? Olha que impressionante, não é? Continua, versículo 10. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, o que que aconteceu agora, mano? O que mudou? O que aconteceu que levou a esse Adão que Deus tinha criado, que muitas vezes, não sabemos quantas vezes, se avistava à tarde em conversar com Deus ali, sem problema nenhum dele estar nu. Mas agora o pecado entra nele. E esse pecado que é uma pessoa traz discernimento para ele de que isso está errado. Por isso se escondeu da presença de Deus. Note, irmãos, que aqui ele não disse que se escondeu porque ele tinha desobedecido. Note que ele diz aqui que ele se escondeu da sua presença, olha como diz. Porque estava nu. E isso, irmãos, olha como que é interessante, né? A percepção espiritual dele estava errado aquilo que ele está nu diante de Deus, né? Vamos dizer, mas não está errado que ele desobedeceu a Deus. Por isso que o julgamento, segundo os valores que nós temos naturalmente, nunca atinge a nossa situação real diante de Deus. Muito julgamento que nós fazemos de nós mesmos, irmão, não alcança aquilo que Deus realmente determina. Por isso que quando você vê nesse diálogo, ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, irmãos. É impressionante isso aqui. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore comiste da árvore do que te ordenei que não comesses. Então, eu estou trazendo resumidamente esse diálogo, irmãos, é porque nós precisamos refletir sobre esse diálogo. Em nosso coração sempre tem interrogantes, sempre tem dúvidas, sempre tem aquelas, vamos dizer, será? Você não fala assim sempre, será? E quando eu disse será, tem assim
uma forma de serpente, né? Uma forma de serpente interrogante. De onde que vêm nossos interrogantes? As perguntas que nós fazemos. E você sabe, irmão, por que eu falo isso? Porque muitos interrogantes de nosso coração é duvidar acerca de Deus. Esse é o principal problema, irmãos. Nossos próprios prejuízos, ou não prejuízo, nossas próprias avaliações que nós fazemos sobre a vida, sobre as circunstâncias e até mesmo sobre as escrituras. Quantos interrogantes que não vêm à nossa mente e ao nosso coração? Será? Irmão, isso aí é tão danino para nosso relacionamento com Deus. Prossigo aqui na leitura. E aqui diz assim, versículo 12: Então disse o homem à mulher que me desse. E aqui nós temos todo o relato que vocês sabem em que conclui, né? Essa situação do homem, vamos dizer, colocar como que aconteceu as coisas, né? Coloca a culpa para a mulher coloca a culpa para a serpente, e aí vem a sentença de Deus. Então nós podemos ler no versículo 3:15, olha o que diz, irmãos. Então o Senhor disse à serpente. Agora entrou o último aqui, né? A serpente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. E aqui, irmãos, esse aqui é extraordinário, a profecia aqui. Diz assim: porém, olha o que diz, porém, enemizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, este te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Então, podemos resumir que todo aquele cenário que aconteceu no jardim culmina com esse versículo mais forte, trazendo uma projeção futura sobre a plenitude do tempo, sobre o que realmente estava no coração de Deus oculto, que ia se manifestar somente na plenitude do tempo. Então, nenhum deles que está aqui, até o próprio Moisés, porque aqui nós sabemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, entendia isso aqui, irmãos. E até muitos preciosos irmãos, quando leem, não conseguem entender isso aqui. Mas é uma profecia mostrando sobre a situação da humanidade, por um lado, a degradação dela, a ligação intrínseca com a serpente e a declaração absoluta de que eles eram filhos do diabo. Todo ser humano que nasce em Adão, ele é descendente da serpente. Isso que está falando aqui. Mas, por outro, ele vai mostrar que Deus ia destruir essa semente por meio do corpo de Jesus. Ele ia destruir o pecado e a Satanás. Olha como que está impressionante aqui isso. É isso que está mostrando aqui. Quando diz que por enemizade entre tua semente e enemizade entre ti e a mulher, primeiramente, entre tua descendência e o seu singular descendente, o descendente, te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Aqui nós sabemos que quando o Senhor veio na plenitude do tempo, ele era o descendente prometido, nele não havia pecado, e na morte dele executou o juízo de Deus sobre quem? Sobre a humanidade, sobre o homem pecador, mas também sobre a serpente, irmãos. Olha como que resume aqui, vamos dizer assim, o que Deus tinha planejado. Então, nós falamos no início. Dizemos que Deus criou um homem e colocou ele no jardim. E esse homem e mulher que Deus tinha criado possuíam o quê? A imagem de Deus. Olha que impressionante, mas o que aconteceu com eles? Eles não têm mais a imagem de Deus agora. Depois que o pecado entrou neles, pecado à morte, agora se tornaram descendentes da serpente. Como nós podemos dizer que esse homem, Adão, tem a imagem de Deus? Podemos dizer, irmãos? De jeito nenhum, irmãos. Pelo contrário, eles têm a imagem de quem, irmãos? Depois que o pecado entrou neles?
De Satanás, irmão. Se Jesus falou que me vê a mim, vê o Pai, que podemos dizer nós agora? Que me vê a mim, vê quem então? Vamos fazer um jogo de palavra agora, né? O que Jesus falou. Mas ele não era descendente da serpente. Ele era gerado do Espírito. Ele era o Filho unigênito de Deus. Ele tinha a imagem de Deus. Então ele pode dizer: quem me vê a mim, vê ao Pai. Mas então, irmãos, foi boa esse, né, irmão Mauri? Quem me vê a mim, vê a quem, irmão? Não, eu não posso dizer isso. É muito forte, né? Quem me vê a mim, vê o diabo, irmão. É muito forte isso aí. Né? Não é, porque como pode ser isso, né? O diabo até nós podemos falar para um assassino, um estuprador, um ladrão, né? Até para maduro podemos dizer assim, filho do diabo aquele lá, né? Mas eu não me vejo como filho do diabo não, hein? É. E é uma revelação ali, ele está falando. Isso, irmãos, é uma revelação. Nós falamos um pouquinho ontem sobre isso, né? Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque foi sempre a ação de Deus. Deus tem um plano. Deus tem um desejo. E em base a esse plano, Deus executou a sua vontade desde o início. Agora, como que é, irmãos? Nós precisamos ir nessa escritura agora. Me acompanhe, por favor. Capítulo 1 de Efésios. Olha o que diz, irmãos. Efésios 1. Vamos lá. Versículos 7, 8 e 9. No qual temos a redenção. Aqui fala de Jesus Cristo. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Você vê, irmãos, naquele homem que tinha a imagem de Deus, que é a expressão de Deus, vamos dizer assim, nele habita a plenitude da divindade. Nós falamos muitas vezes, eu falei isso, e agora eu quero me retratar daquilo que eu falava. Eu falava que somente na ressurreição ele se tornou a imagem de Deus. Só na ressurreição ele agora é a expressão exata da divindade. Irmãos, não me atrevo mais a dizer isso. Eu acredito que ele sempre foi. Mas quando ele estava entre os homens não alcançavam a ver, não alcançavam a entender isso. Mas até os demônios se sujeitavam a ele, né? E em certo momento, os discípulos, quando estavam na embarcação que estava por naufragar, e o Senhor estava dormindo, lembra? E eles estavam que achavam que ia perecer, acordaram o Senhor, e aí o Senhor repreende eles, e ele, abrindo a boca, repreendeu o vento e o mar. Olha, irmãos, como se fosse que, né, são pessoas, né, como dizer assim, repreendeu o vento e o mar e mandou aquietai-vos. E no momento que ele falou e fez isso, veio bonança. E o que aconteceu com os discípulos? Ficaram todos espantados. Quem é esse aqui, né? Puxa, começou a mudar o conceito deles a respeito da pessoa de Cristo. Muitas pessoas alcançaram a ver a ele como Deus, mas outras não. Quando foi perguntado para o próprio Senhor, para os seus discípulos, quem dizia a gente que ele era, respondiam que ele era Elias, que era João Batista, que era um dos profetas. Mas até os próprios discípulos tinham dificuldade de ver a esse homem. Agora, irmãos, quando nós estamos falando de Jesus, nele habita a plenitude da divindade, a esse homem que está andando aí. E de fato que sim, irmãos. Quem vê a ele, vê quem? Vê Deus, irmão. Isso é impressionante. Agora, trazendo de novo na linha, olha que impressionante. Versículo 9.
desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o bom prazer que propusera em Cristo. Tá vendo, irmãos? Embora lá em Gênesis 1:26 disse que Deus criou o homem, colocou no jardim, e os criou homem e mulher e os fez à sua imagem, somente isso se realizou, se completou em Jesus Cristo. Ele se, de fato, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem vê Jesus, vê Deus. Você vê, irmão, é maravilhoso, irmão. Nós falamos ontem que era muito importante que nosso falar contenha, porque nós falamos assim, nós precisamos seguir o que Deus fala, né? Eu escuto muitas pessoas falando isso, e não está errado. Deus, nós temos que seguir estritamente o que essa escritura nos fala. Mas a escritura, toda ela, fala sobre Cristo, irmão, sobre a pessoa dele. Deus convergiu, como fala aqui, ó, versículo 10. Olha que diz: de fazer converger nele. Olha só, irmãos, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele foi converge tudo que Deus fez. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só, tanto do céu como da terra. Tá impressionante, irmãos? Nele digo, e no qual fomos também feitos a herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a seu conselho. Agora então vamos no Hebreus, irmão. Me acompanha lá. Hebreus capítulo 1. Olha o que diz. Versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Agora, irmãos, quer ver como que é? Aquele princípio, aquela Gênesis capítulo 1, quando nós vimos que Deus estava fazendo, que Deus deu aquele primeiro passo de se aproximar àquele homem que tinha criado, como nos fica claro agora, irmãos, em Cristo, o propósito de Deus? Ter um homem à sua imagem. Quem é esse homem à sua imagem? É Jesus Cristo. Quando nós estamos vendo Ele, nós estamos vendo Deus. Por isso que, irmãos, é impossível nos aproximar de Deus fora dele. Se algum irmão encontrar um caminho diferente, me avisa, irmão. Comenta comigo aqui. Mas eu tenho certeza que você não vai encontrar outro caminho ao Pai se não é por Ele. Parece uma força de expressão, mas você sabe, irmão, precisamos disso, fazer um choque no nosso coração. Não tem outra maneira de nos aproximar de Deus se não é por meio dele. Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não é por mim. Deus seja louvado. Olha que lindo, irmão, que riqueza. Olha como continua, versículo 2. Versículo 3. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade das alturas. Aleluia, irmão. Então, nós partimos de Gênesis, o livro de princípios, para a realidade, que é em Cristo Jesus. E nele nós temos Deus. E nós podemos ter a realidade daquele plano perfeito, concluído, completo e realizado somente em Cristo Jesus. Quando nós estamos nele, irmão, nós temos tudo que Deus fez. Deus agora já está, e me acompanha na leitura rapidinho, capítulo 4, olha que lindo aqui, irmãos, de Hebreus. Olha o que diz. Olha que impressionante isso aqui. Temamos, portanto, diz, versículo 1, que sendo-nos deixado a promessa de entrar num descanso, aqui está fazendo a figura do Antigo Testamento. Se os irmãos lerem no capítulo 3, você vai perceber, irmãos, que é terrível a incredulidade. Então, quando ele quer mostrar no livro de Hebreus a incredulidade, ele traz um cenário daquele povo que saiu do Egito,
e que a grande maioria pereceu no deserto. Para eles foi prometido entrar na boa terra. E aquela boa terra era como um descanso. Então, ele está fazendo uma figura aqui, uma força de expressão, para nós entendermos o que significa agora nós estarmos em Cristo e aguardarmos aquilo que há de se manifestar. Olha, irmãos, que é tão sério isso aqui, porque o plano de Deus converge somente em Cristo. Ele realizou todas as coisas, estão completas nele. E quando nós estamos nele, nós temos a realidade de tudo. Agora, imagina, irmãos, vou fazer a conexão. Imagina, irmão, quando uma pessoa recebe a Cristo, né, pela fé, crê em Cristo e toma posse daquilo e aceita a sentença de Deus, se une a Ele e aguarda aquilo que vai ser realizado. Mas imagina comigo, alguém que ele diz assim: não, Cristo morreu pelos meus pecados, mas veja bem, agora eu tenho que me aperfeiçoar. Em outras palavras, irmão, quando nós tentamos acrescentar alguma coisa ao que Deus realizou, é a mesma figura aquelas pessoas no deserto que se rebelaram contra Deus, que tentaram ao Senhor e morreram no deserto. É a mesma coisa. O Senhor já fez tudo. Imagina. De que forma tirou Deus aquele povo que estava no Egito? Os irmãos, lembra comigo, por favor. Com mão poderosa. Como que Deus humilhou aqueles deuses do Egito, né? Vamos dizer, pelas 10 pragas que nós conhecemos, a maneira com que Deus lidou, o juízo que veio sobre o Egito e a dureza do faraó, que Deus aproveitou essa dureza para ser célebre o nome dele na terra, e com mão poderosa tirou a eles do Egito, e ainda mais ao cruzar o Mar Vermelho, afogou eles a todo o resto do exército do Egito. Olha que impressionante, que testemunho para aquele povo, irmãos, aquela geração que viveu. Deus prometeu uma boa terra e tirou a eles da mão poderosa. Só faltava um deserto. Eles tinham que passar o deserto só, para chegar na boa terra. Mas aí, irmãos, vem a dureza, a incredulidade e o tentar a Deus. Mesma coisa, irmãos. Nós agora, o que o Senhor manda para nós? O que o Senhor demanda para nós? É perseverar na fé, permanecer nele. Mas se a gente diz assim, julga-se, né, como aqueles homens perversos, incrédulos, não é assim, não é bem assim. Como que os Gálatas falaram assim, os Gálatas que Paulo repreende a eles, né? Havendo começado pelo Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne. E eles queriam acrescentar algumas coisas da lei. Eles receberam a salvação, experimentaram a salvação pela fé, mas agora eles acham insuficiente isso aí. Eles precisam fazer alguma coisa. Mesma coisa para nós, a advertência. Olha o que diz aqui, capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós, e aqui vai fazer a conexão conosco agora. No capítulo 3 falou do povo, agora está falando conosco. Porque também a nós foram anunciados as boas novas. Tá vendo, irmão? E eu pergunto para os irmãos, é bom perguntar isso aí, né? Quais são as boas novas que foram anunciadas para nós? Que Jesus Cristo morreu para que eu tenha muitos bens aqui, que seja abençoado aqui na terra, tenha saúde, família e tudo mais? Não, irmãos. As boas novas é Cristo feito homem, morrer na cruz, nos resgatar e nos fazer sentar nos lugares celestiais, aguardando a sua vinda, para que se manifeste o que nós haveremos de ser, ou que nós já somos, para que se manifeste o que já somos pela fé. Então, as boas novas é que a nossa condição de pecado não é mais problema para quem se une a Cristo. E olha que era terrível a situação da humanidade, irmãos. Qual que era o salário que o homem tinha que receber?
e que até agora os homens que morrem recebem. É a morte, irmãos. E quando você lida com a morte, irmãos, é a coisa mais terrível que tem. Para certa, vamos dizer, situação das pessoas hoje, quando não estão na fé, quando não tem as boas novas do seu coração, é o pior que pode acontecer com elas, irmãos. É uma desgraça. E é uma coisa para se lamentar. Morresse no Senhor. Porque essa pessoa que morre no Senhor, o que vai acontecer com ela? Ela vai ressuscitar para juízo. Mas aqueles irmãos que foram executados hoje em Cristo, eles não passam mais por esse juízo. Então, é boas novas ou não é boas novas, irmãos? Irmão, você já pensou que você não vai passar pelo juízo, irmãos? Por esse juízo de condenação? Você foi livre em Cristo, ou já foi julgado em Cristo? Irmãos, que gloriosa salvação, irmão! Aleluia! Olha só, irmãos, que impressionante, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como sucedeu com eles. E qual foram as boas novas que foram anunciadas para eles? Para essa geração que saiu do Egito? Qual eram as boas novas, irmãos? Não era entrar na boa terra? Para eles era entrar na boa terra. Eles somente tinham que crer, irmãos. Mas eles começaram a olhar para si mesmos. É o que o diabo faz, irmão. Faz com que as pessoas olhem para si mesmas e não creem mais nas escrituras. Você vê como que é? Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos que desistem do Senhor, que desistem da fé. Não é terrível isso aí? Agora veja bem o que fala aqui. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não lhes aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, disse o escritor de Hebreus. Ô, Diego, você pode falar assim também. Nós, porém. Como diz esse versículo em espanhol? Versículo 4, irmão. Hebreus 4:4. Eh, Hebreus 4:3, perdão, irmão. Sí, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposo, Dios de todas sus obras. Ese dice el 4. El 3, ahora. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así el séptimo día, y en el séptimo día de reposo, Dios de todas sus obras. Isso. Eso es. Obrigado, irmão. Você Amén, vê, amén. é impressionante, né? Isso aqui não é? Porque em certo lugar assim se diz no tocante ao sétimo dia, né? E aí nos faz lembrar aquilo do jardim, aquilo da criação, né, em Gênesis, né? Como que Deus fez, como que Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas em 6 dias, mas o sétimo era o dia de descanso de Deus, né? Descanso porque estava cansado? Não, irmão. Descanso por quê? Porque agora Deus traçou seu plano. Deus agora tem aquilo que vai proporcionar sua vontade. Tudo que Deus fez é bom, mas quando ele completou aquilo que ele fez, ele falou muito bom. Porque agora o desdobramento ia acontecer o que Deus queria, irmãos. O plano de Deus ia ser traçado agora. Por isso que o descanso é muito interessante, porque também nos remonta ao milênio, que é quando o Senhor vem, né? Esse descanso que é os 1000 anos que fala aqui, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, esse um dia de repouso que Deus descansou no sétimo dia, te remonta a esse descanso que há de vir. Por que descanso lá? Porque quando o Senhor vier, vai ser um reino de justiça, de paz, onde o Senhor vai se sentar por 1000 anos no trono. Não é glorioso, irmãos? O governo dele é eterno, mas o reinado vai ser por 1000 anos ali. Aí que impressionante isso aqui, irmão. Voltando de novo.
Porque diz assim: assim jurei na minha ira, não entrará no meu descanso, embora certamente as obras que tiverem concluídas desde a fundação do mundo. O que que realmente, irmão, foi o empecilho daquela geração, da grande maioria, morrer no deserto e não entrar na boa terra? Incredulidade, irmãos. Isso aí, irmãos, incredulidade. Olha como continua. Porque em certo lugar se diz no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Quer dizer, que quando o Senhor vier, irmãos, vai se concretizar todas as coisas que Deus prometeu. Não é maravilhoso, irmãos? Por isso que quando nós falamos da esperança, da viva esperança, aguardamos aquele dia de repouso. Né? Por um lado, o Senhor Jesus é o descanso de Deus, não é? Não é mais dias, como praticava Israel. Israel praticava o sétimo dia, era o dia do Senhor. Mas agora, quem é o dia do Senhor? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o descanso de Deus. E também o nosso. Por isso que o versículo 10 diz, olha, baixa um pouquinho o versículo 10 lá. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, tá vendo? Também ele mesmo descansa de suas obras, como Deus da sua, tá vendo? Quer dizer que nele Deus concretizou todas as coisas, Deus realizou todas as coisas no seu Filho. Assim também, quando nós estamos nele, nós estamos completos, irmãos. Aí você vê como que é rico isso aqui? Deus seja louvado. E prossigo com o último versículo para deixar os irmãos falarem. Qual que é o objetivo dessa linha? O objetivo é mostrar o que significa ser a imagem de Deus. Então, quando você vai num versículo, me acompanha lá, por favor, o capítulo 8 de Romanos, olha o que diz. Versículo 28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Olha que lindo. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, olha, irmãos, conformes à imagem de seu filho. Lá o versículo em Gênesis 1:26 diz: os criou homem e mulher, a sua imagem os criou. Mas aqui diz que essa predestinação, ou esse chamamento, ou esse conhecer de Deus, é para ser conformados à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, irmão, que maravilhoso, né, irmãos? Ser igual ao que ele é. O que que é ser imagem de Deus? Ser igual ao que o filho é. Como que o filho é, irmãos? Podíamos dizer que quando ele estava aqui na terra, ele era limitado pelo espaço, pelo tempo, o corpo dele era carne e sangue, ele tinha fome, tinha sede, ele sentia frio, sentia calor, como qualquer um ser humano. Mas quando ele foi glorificado, agora ele é pleno de Deus. Vamos dizer assim, é nele totalmente agora é visto a plenitude de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Quando Jesus venha na sua glória, irmãos, as pessoas não vão ver a diferença entre o Filho de Deus, ou o Pai, quem que vai ser, né, que vem? Será que vem o Pai do lado, o Filho do lado? Não, irmãos, quando você vê aquele homem descendo nas nuvens, você vai dizer, Deus meu e Senhor meu. Por que que nós falamos hoje, temos que falar isso, irmãos? Não precisa chegar aquele dia que toda língua confessará que Jesus é o Senhor e toda joelho vai se dobrar. Porque nós, em nosso coração, diariamente, nos rendemos a esse homem. Um homem que é glorioso, irmão, que está sentado à destra como sumo sacerdote intercedendo por nós. Que tal nós, irmãos, dobrar o nosso joelho do coração todos os dias diante dele, almejando a sua vinda? É um versículo que é muito rico e diz assim: eu não lembro onde exatamente está, eu acho que é Tessalonicense ou 1 de Coríntios, que ele diz assim: vem, Senhor Jesus. A expressão de Paulo no final da carta que ele diz: vem, Senhor Jesus. Fala assim: a igreja diz: vem, Senhor Jesus. E que não tem essa esperança seja anátema. Puxa,
extremo ele, né? A igreja disse, vem, Senhor Jesus. E isso encontramos também em Apocalipse 22, que o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Porque, irmãos, a vinda dele significa a glorificação do que haveremos de ser. Sermos a imagem de seu filho. Ser imagem do Filho de Deus é ser imagem de Deus. Quando ele diz a expressão ser para que sejamos conformados à imagem dele, é a mesma coisa que disse ser conformados à imagem de Deus. Então, Deus, de fato e realidade, terá um homem coletivo que expressa Deus, que é nomeado lá em capítulo 22 de Apocalipse como a nova Jerusalém que desce do céu. Deus seja louvado, eu paro por aqui e os irmãos podem falar. Glória a Deus, irmãos.